Nas noites da antiga China, uma criatura aterrorizante vagueia pelas estradas desertas. Seus passos não são como os de nenhum outro ser. Ela se move em saltos rígidos e mecânicos, seus braços eternamente estendidos à frente, como garras prontas para agarrar suas vítimas. Este é o Jiangxi, uma entidade que habita o limiar entre a vida e a morte, um ser que se recusa a aceitar seu próprio fim. Seu rosto é uma máscara grotesca da morte. A pele, antes humana, agora apresenta tons esverdeados e pútridos, coberta por uma camada viscosa de mofo que cresce sobre a carne em decomposição. Os olhos, porém, são sua característica mais perturbadora, orbes amarelados que brilham com uma luz sobrenatural na escuridão, como lanternas demoníacas que perseguem os incautos que ousam caminhar após o crepúsculo. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. O horror dessa criatura é anunciado primeiro pelo frio, um frio antinatural que congela até a medula dos ossos. Depois vem o som, um som agudo e constante, como o último suspiro de um moribundo eternamente preso em seus pulmões podres. Aqueles que tiveram a infelicidade de encontrar um Jiangxi e sobreviver para contar a história descrevem um odor insuportável de decomposição que precede sua chegada. Suas unhas longas e afiadas como lâminas são instrumentos letais que USA para perfurar a carne de suas vítimas. Mas não é sangue que o Jiangxi busca, é algo muito mais precioso. Ele se alimenta do Qi, a própria essência vital que anima os seres humanos. Suas vítimas são encontradas com marcas roxas pelo corpo, seus rostos contorcidos em expressões de terror absoluto, suas peles pálidas e frias, como se toda a vida tivesse sido sugada de seus corpos. Vestido em trajes oficiais da dinastia Qing, agora manchados e apodrecidos, o Jiangxi carrega consigo o peso de uma morte violenta ou de rituais funerários inadequados. Seu corpo permanece rígido, forçando-o a se mover aos saltos, criando um som rítmico e perturbador quando persegue suas presas. A rigidez de seus membros não diminui sua letalidade. Ao contrário, torna seus movimentos mais imprevisíveis e aterrorizantes. Durante a dinastia Qing, relatos aterrorizantes começaram a surgir de viajantes que cruzavam as estradas à noite. Falavam de encontros com estas criaturas que emergiam da escuridão, seus corpos rígidos projetando sombras grotescas sob a luz da lua. Os poucos sobreviventes descreviam como o Jiangxi conseguia farejar o Qi dos vivos a quilômetros de distância, perseguindo suas presas incansavelmente até o amanhecer. Os registros do mestre taoísta Zhong Kui, escritos em pergaminhos manchados encontrados em um templo abandonado, descrevem em detalhes perturbadores a transformação de um corpo em Jiangxi. Segundo seus escritos, o processo começa quando uma alma atormentada se recusa a deixar seu invólucro mortal. A carne começa a apodrecer, mas uma energia maligna mantém o corpo em movimento. Os olhos, que deveriam definhar, começam a brilhar com uma luz própria, um brilho que, segundo as descrições, reflete o próprio vazio do inferno. Em um caso particularmente horripilante documentado na província de Xianxi, um funcionário imperial de alto escalão morreu em circunstâncias misteriosas durante uma viagem de inspeção. Seus servos, temendo punição, procuraram um mestre taoísta conhecido por práticas proibidas. O ritual de reanimação que realizaram sob a luz da lua nova deu terrivelmente errado. O Jiangxi criado mostrou-se mais poderoso que qualquer outro já visto, dizimando vilas inteiras em sua sede insaciável por Qi. Os antigos textos do famoso médico Li Shizhen revelam detalhes arrepiantes sobre as vítimas de ataques de Jiangxi. Os corpos eram encontrados completamente drenados de energia vital, com marcas de garras profundas que pareciam ter penetrado até a própria alma. As autópsias revelavam que os órgãos internos estavam ressecados, como se tivessem envelhecido décadas em questão de horas. Em certas regiões montanhosas da China, os Jiangxi mais antigos desenvolveram habilidades ainda mais terríveis. Alguns aprenderam a criar uma névoa venenosa que paralisa suas vítimas. Outros conseguiam se mover tão rápido que pareciam voar entre os telhados das casas. Os mais poderosos podiam até mesmo assumir brevemente uma aparência humana para atrair suas presas. O monge budista Faxian deixou relatos perturbadores sobre templos secretos onde Jiangxi eram mantidos aprisionados. Em suas escrituras ele descreve câmaras seladas com correntes de ferro e amuletos, onde os gritos e batidas dos mortos-vivos podiam ser ouvidos dia e noite. Alguns desses templos foram encontrados, séculos depois, completamente vazios, com marcas de garras nas paredes e manchas escuras no chão que nunca puderam ser removidas. A hierarquia dos Jiangxi, documentada nos Contos Estranhos do Estúdio Liao, por Pu Songlin,
Lin revela que quanto mais tempo um Jiangxi existe, mais poderoso e cruel ele se torna. Os mais antigos desenvolvem uma inteligência sombria e a capacidade de comandar Jiangxi mais fracos, criando verdadeiros exércitos de mortos-vivos que aterrorizam regiões inteiras. Durante séculos, os mestres taoístas desenvolveram rituais elaborados para combater estas criaturas terríveis. O mais poderoso deles é conhecido como Pressão do Caixão, um ritual que deve ser realizado nas horas mais escuras da noite. Os praticantes arriscam suas próprias vidas e almas, pois um único erro na sequência de encantamentos pode resultar em sua própria transformação em Jiangxi. Os papéis talismã, aparentemente frágeis tiras amarelas cobertas de escrituras antigas, são na verdade armas poderosas contra estas criaturas. Cada símbolo é pintado com tinta vermelha especial, muitas vezes misturada com sangue do próprio taoísta para fortalecer o encantamento. Quando colados na testa de um Jiangxi, estes talismãs aprisionam a energia maligna que o anima, mas apenas se o executor for suficientemente habilidoso e corajoso para se aproximar do monstro. Descobertas arqueológicas perturbadoras durante a dinastia Ming revelaram tumbas antigas com evidências horripilantes da existência dos Jiangxi. Esqueletos foram encontrados acorrentados com grossas correntes de ferro, seus crânios perfurados com pregos de bronze e seus caixões completamente cobertos por talismãs. Mais assustador ainda eram as marcas de garras no interior dos caixões, sugerindo que algumas dessas criaturas quase conseguiram escapar. O alquimista Zhehong documentou casos terríveis de vilarejos inteiros que desapareceram em uma única noite. As investigações posteriores revelaram apenas casas vazias, com sinais de luta e marcas de garras nas paredes. O mais perturbador eram os rastros de pegadas que simplesmente terminavam no meio dos cômodos, como se as vítimas tivessem sido sugadas para outra dimensão. Em suas viagens, Yu Yonghe registrou o caso de uma família que encontrou abrigo em um templo abandonado durante uma tempestade. Durante a noite, ouviram sons estranhos vindos do porão. Ao investigar, descobriram dezenas de Jiangxi em diferentes estágios de decomposição, todos se movendo em uma dança macabra. Apenas uma criança sobreviveu para contar a história, e seus cabelos ficaram completamente brancos após o incidente. Os métodos de proteção contra os Jiangxi foram desenvolvidos através de séculos de experiências mortais. Descobriu-se que estas criaturas são compulsivamente obrigadas a contar grãos de arroz ou sal quando os encontram, uma distração que pode salvar vidas. No entanto, se o Jiangxi percebe a tentativa de enganá-lo, sua fúria se torna ainda mais terrível e as vítimas sofrem mortes particularmente horríveis. Espelhos de bronze são considerados especialmente eficazes porque, segundo as lendas, forçam o Jiangxi a contemplar sua própria natureza corrompida. Testemunhas descrevem cenas aterrorizantes de Jiangxi se contorcendo em agonia ao ver seu próprio reflexo, emitindo gritos que parecem vir direto dos abismos do inferno. Durante a dinastia Tang, o mestre Wu Chen documentou um dos casos mais aterrorizantes já registrados. Uma caravana inteira desapareceu nas montanhas de Hunan. Quando as buscas foram realizadas, encontraram apenas um sobrevivente escondido em uma caverna, murmurando incoerentemente sobre olhos brilhantes na escuridão e corpos que pulavam como gafanhotos demoníacos. As investigações revelaram que a área era um antigo campo de batalha onde centenas de soldados foram enterrados sem os rituais apropriados. Os registros da Cidade Proibida contêm relatos perturbadores de um incidente durante o reinado do imperador Jiajing. Um grupo de Jiangxi conseguiu infiltrar-se no palácio durante uma noite nebulosa. Os guardas foram encontrados completamente drenados de qi, seus rostos congelados em expressões de terror absoluto. O próprio imperador testemunhou uma das criaturas, descrevendo-a como uma abominação que desafiava todas as leis naturais e divinas. Em algumas regiões montanhosas, os moradores desenvolveram métodos desesperados de proteção. Construíam suas casas com entradas em zigue-zague, pois os Jiangxi, devido à sua rigidez, não conseguiam fazer curvas fechadas. Porém, os mais antigos e poderosos aprenderam a derrubar paredes inteiras para alcançar suas presas, tornando essas precauções inúteis. Um dos casos mais perturbadores ocorreu durante a construção da Grande Muralha. Trabalhadores que morriam eram frequentemente enterrados próximo
próximo aos locais de construção sem os rituais adequados. Logo, relatos começaram a surgir de Jiangxi que emergiam das fundações da muralha, atacando os trabalhadores durante a noite. Algumas seções tiveram que ser completamente abandonadas devido ao número de incidentes. Os mestres taoístas mais poderosos desenvolveram técnicas especiais para identificar um Jiangxi em potencial antes mesmo de sua transformação completa. Observavam sinais como o escurecimento anormal do cadáver, movimentos súbitos dos membros, mesmo dias após a morte, e um brilho residual nos olhos que não desaparecia. Quando estes sinais eram detectados, rituais elaborados e perigosos precisavam ser realizados imediatamente. Existem relatos de Jiangxi que desenvolveram a capacidade de possuir outros cadáveres quando seu corpo original era destruído. Um caso horripilante ocorreu em um cemitério próximo a Xangai, onde uma série de corpos recém-enterrados começaram a se erguer de suas sepulturas, todos controlados por um único Jiangxi ancião. Em alguns casos documentados, os Jiangxi demonstraram a capacidade de infectar os vivos com uma espécie de veneno espiritual. As vítimas começavam a apresentar comportamentos similares aos das criaturas, mesmo ainda estando vivas, até finalmente sucumbirem à transformação completa após a morte. Os registros mais recentes, datados do final da dinastia Qing, revelam uma mudança perturbadora no comportamento dos Jiangxi. As criaturas começaram a demonstrar sinais de memória residual de suas vidas passadas, o que as tornava ainda mais perigosas. Um caso documentado em Guangzhou descreve um Jiangxi que retornou à sua antiga residência, massacrando toda a sua família em uma única noite de horror. Nas províncias do norte, onde o clima é mais frio, os Jiangxi se mostraram resilientes. O frio intenso preservava seus corpos por mais tempo, permitindo que desenvolvessem poderes ainda mais terríveis. Relatos falam de criaturas capazes de sobreviver por séculos, seus corpos tornando-se praticamente indestrutíveis com o passar do tempo. Pesquisadores modernos, estudando antigos documentos, descobriram padrões perturbadores nos ataques dos Jiangxi. As criaturas pareciam ser atraídas não apenas pelo Qi dos vivos, mas também por locais onde grandes tragédias ocorreram. Campos de batalha abandonados, locais de execuções em massa e antigas prisões frequentemente se tornavam pontos de concentração destas entidades. O caso mais recente documentado nos registros históricos ocorreu em uma pequena vila nas montanhas de Yunnan. Um grupo de caçadores encontrou uma caverna contendo os restos de um antigo templo taoísta. No interior, descobriram evidências de rituais proibidos e dezenas de talismãs deteriorados. Nas semanas seguintes, a vila inteira foi aterrorizada por ataques noturnos de criaturas que se moviam nas sombras, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!